Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre seleção de cores. Eu sou o professor Fábio Herman Coelho de Souza, formação na área de dentística, professor da Faculdade de Odontologia da URGS. Então o nosso assunto é seleção de cores com ênfase para resinas compostas, restaurações especialmente dentes anteriores, classe 3, classe 4, classe 5, facetas, todas as possibilidades de restaurações diretas em dentes anteriores. Então, primeiramente, cabe a gente fazer uma diferenciação entre o que é o policromático e o monocromático, uma vez que nós temos um dente com uma característica policromática versus uma resina composta em que cada bisnaga que a gente compra, cada bisnaga que você tem, ela é monocromática, ali dentro tem uma cor só. Né? No entanto, o dente tem toda essa caracterização, né, dada pelas suas características dos tecidos que o compõem e as suas espessuras. Né? Então você tem na cervical uma região com uma dentina mais espessa, um esmalte mais fino, e à medida que vai indo, nós vamos indo para a direção incisal, vai reduzindo a espessura de dentina, aumentando a espessura de esmalte. Né? Com isso a gente tem uma manifestação óptica frente à incidência de luz diferente ao longo da coroa, né? Assim como dentro dos grupos dentários também. Então isso faz com que o policromatismo dental, para ser reproduzido, necessite normalmente, exceto com restaurações muito pequenas, mas normalmente você vai ter que trabalhar com mais de uma bisnaga de resina, mais de uma cor, para poder compor esse policromatismo que eu acabei de explicar. Bem, para a gente entender cor, a gente tem que entender que a cor ela tem algumas dimensões, né, que foram descritas inicialmente por Munsell, né, que era o matiz, croma e valor. Depois se acrescentou ainda uma quarta dimensão, que é a translucidez ou opacidade, que é uma o oposto da outra. Né? Então, desde o diagrama de Munsell, né, que se entende cor dessa forma. Então, o matiz, que é a primeira delas, né, o matiz significa a cor base, né, a essência da cor, né, o comprimento de onda daquela cor. O matiz ele vai ser identificado ao olharmos aqui uma fotografia de um incisivo central superior, olhando para a coroa toda dele, né, inteira, né, supondo que a gente fosse fazer uma faceta, por exemplo, né, a gente vai olhar lá para a região cervical, porque é lá em que eu tenho uma camada de dentina mais espessa, como disse anteriormente, e com isso eu consigo visualizar de uma forma um pouco mais fácil qual é esse matiz, qual é a cor essencial, né, a cor base, já vamos falar agora delas, desse meu dente. Né? Então, dirijo meu olhar mais para a cervical para poder definir e identificar qual é o meu matiz. Bom, dentro da escala Vita tradicional, que é essa que vocês estão vendo, dentre as inúmeras escalas que existem vários tipos de escalas, mas a Vita clássica ou a Vita Pan Classical é a escala que a gente ainda mais utiliza, né? Mais utilizada tanto para dentística quanto para prótese, né? Então é uma escala ainda muito utilizada. E realmente as resinas, as diferentes marcas de resinas se utilizam dessa base de cores para poder dar nome, usa como nomenclatura, né, para suas cores, para suas próprias cores. Então a escala Vita clássica ou Vita Pan Classical, que é essa que vocês estão vendo, ela é dividida em 4 grupos, em 4 matizes. Tá? Então, cada letra, A, B, C e D, significa um matiz, significa um grupo de cores. A letra A está vinculada com a cor base do marrom ou bege. Na verdade, o marrom, quando está pouco saturado, ele é um bege. Né? O bege vai recebendo mais pigmento marrom, ele vai ficando marrom. Então, o marrom é a letra A, né, o que corresponde à letra A. A segunda, que é a letra B, significa o amarelo, ou seja, a essência de cor é o amarelo. O C é o cinza e o D é um grená, um vermelho cinza. Essa é a Vita clássica. Existe ainda na própria Vita, existe um complemento dessa escala, que pode ser anexada à escala clássica, que é, na verdade, o quinto matiz. Então, dos 4 matizes A, B, C e D, existe um quinto matiz que pode ser anexado, que é o matiz para dentes clareados, tá? Que seria a essência de cor, seria o branco. Bem, como que a gente usa, qual o raciocínio para poder fazer a escolha de cor?
Então, ao olhar de novo nessa foto da esquerda para o incisivo central superior, nós temos lá na cervical, dirigindo os olhos para a cervical, nós vamos, por uma questão de aproximação e exclusão, nós vamos determinar se essa cervical ela puxa mais para o marrom, para o amarelo, para o cinza, para o vermelho cinza, o grená, o lilás, né, ou o branco no caso dos dentes clareados. Então eu vou ter que determinar qual dessas cores, qual desses matizes, né, que mais se aproxima. Então não adianta determinar um outro, né, que não seja uma dessas cores, é por aproximação e exclusão. Então eu vou ter que identificar um deles, certo? Aqui na foto da direita a gente percebe algumas escalas, né, os principais matizes colocados no incisivo central superior para fazer essa comparação, né, de aproximação e exclusão. Bem, a próxima dimensão da cor que a gente está conversando, do Munsell, é o croma. O que significa o croma? É a intensidade dessa cor, ou seja, é a saturação, é a quantidade de pigmento dentro daquela cor. Por exemplo, dentro do, a gente está falando do matizal, marrom, eu vou ter um bege, que é um bem claro, e eu vou ter um marrom escuro, mais saturado. Portanto, o croma é essa variação dentro do matiz. Então, vamos olhar ao longo dessa coroa do incisivo central, eu tenho lá na cervical, usualmente a cervical é mais saturada, isso não é uma regra, mas usualmente ela é, né? E à medida que se vai olhando em direção ao bordo incisal, se vai tendo uma redução do croma, da saturação. Né? Então, olhando aqui para a escala, dentro do grupo do matiz A, a gente tem aqui a seta aumentando em direção ao A4, ou seja, o A4 ele tem um maior croma do que o A1, ou seja, ele é mais saturado, ele é mais marrom do que o A1. Tá? Então o A4 tem mais pigmento marrom, portanto ele é mais saturado, mais intenso, portanto maior croma. O próximo item é o valor. O valor significa a luminosidade, a claridade dessa cor, que se reflete pela quantidade de pigmento branco inserida nessa cor. Para determinar e enxergar o valor, nós vamos olhar, como mostra aqui nessa foto, para o centro do incisivo central, ou seja, para a área plana, a área de maior reflexão de luz, para a gente poder visualizar, né, a claridade dessa cor. Que depois a gente vai ver que vai estar vinculada mais com a seleção da resina para o esmalte, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Agora, nessa escala, a gente percebe que o valor ele é o oposto do croma. Né? Então o A4, como ele é mais escuro, ele é mais saturado, ele tem um valor menor do que o A1. O A1, por sua vez, tem mais pigmento branco do que o A4. Portanto, o A1 tem um valor maior do que o A4. Então vejam que o croma e o valor, eles são inversamente proporcionais. Onde aumenta o croma, portanto fica mais saturado, diminui o valor. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Um croma baixo, né, reduz o croma, aumenta o valor. E a quarta dimensão da cor, que foi acrescentada ao diagrama de Munsell, né, é a translucidez, ou o seu oposto, que é a opacidade, mas os dois vistos em conjunto. Né? Então a translucidez, a gente vai observar isso em dois níveis. Olhando para essa fotografia do incisivo central, ao olharmos lá para o terço incisal, a gente percebe uma área, que é a área de opalescência, já vamos falar sobre isso, a área de opalescência altamente translúcida. Ali a gente vai perceber, nos pacientes jovens, uma necessidade de usar uma resina composta com alta translucidez, que passe bastante luz. Portanto, a translucidez e a opacidade estão vinculados com a permissão da passagem de luz. Então a gente vai perceber lá no terço incisal que ali é uma área que passa bastante luz. E o segundo nível é, mesmo nas áreas em que não há tanta translucidez visível, mas a gente tem que entender que duas situações que andam juntas, mas com diferenças de translucidez, que é uma resina utilizada para dentina, mais opaca, com menor passagem de luz, e também resinas utilizadas para o esmalte, essas semi-translúcidas ou que permitem uma passagem de luz um pouco maior. Então a translucidez tem que ser vista nesses dois momentos, uma resina específica para o bordo incisal e as diferenças de translucidez e opacidade para a dentina e para esmalte. Bom, falando então dessa área incisal de alta translucidez, né, vem o conceito da opalescência, que é justamente o que a gente percebe
né, nessa região, né, do bordo incisal, em que há essa área, né, que a gente chega a enxergar nos pacientes bem jovens, chega a ser azulada, né, pela tamanha, o efeito da opalescência, que é, na verdade, a reflexão e refração seletiva do esmalte, ou seja, a semelhança da pedra opala, que vocês estão vendo na foto da direita, né, as ondas com comprimento menor, elas voltam, são refletidas, voltam para o observador, e as ondas maiores, elas são absorvidas, transmitidas, portanto, elas passam através do bordo, as ondas alaranjadas e amareladas. E as azuladas, que são as menores, são aquelas que a gente enxerga. Por isso que em pacientes jovens é comum, conforme a incidência de luz, dependendo da incidência de luz, a gente enxergar o bordo azulado realmente, né, como esse que a gente está percebendo na fotografia, em função do efeito da opalescência, que é um efeito que realmente torna um bordo incisal, né, com um efeito muito bonito e único e difícil de reproduzir com as resinas compostas. Então, mais uma ênfase aqui no bordo incisal, aqui dando um zoom no bordo incisal, né, a gente percebe que o terço incisal, o bordo incisal, ele é formado por 3 zonas. Uma zona mais opaca, em que a dentina é projetada no bordo, a gente percebe os dedos de dentina, na verdade são as projeções dos lobos de desenvolvimento, então é a zona de dentina, uma zona mais opaca. A área translúcida ou de alta translucidez, que é a zona opalescente, onde a gente percebe, né, uma grande passagem de luz, e o término, né, o limite do bordo, que é o halo opaco. Assim, fica claro que não dá para se fazer essa restauração dessa área com uma resina única, com um único tipo de resina composta. Nós vamos precisar de diferentes níveis de opacidade para poder reproduzir essas 3 zonas distintas. Para isso, né, existem, além das resinas com as cores Vita, né, as cores tradicionais da escala Vita, os fabricantes também nos oferecem resinas especiais de efeito, ou efeito translúcido, né, que são resinas altamente translúcidas que reproduzem aquela zona opalescente, aquela zona de halo translúcido. Então, essas cores variam e a nomenclatura delas também varia de acordo com o fabricante. Então, elas não são uma nomenclatura Vita, elas têm nomes específicos. Como a gente percebe aqui, a mais da esquerda, ela tem um tom mais amarelado. Ela é uma altamente translúcida, mas levemente amarelada. Algumas marcas comerciais chamam ela de yellow, né, do inglês do amarelo, né? Então chamam de yellow, de Y justamente do yellow, né? Y, E, T de enamel, de esmalte, né? T de translucence ou de translúcida, TY, trans yellow, enfim, são nomes, cada fabricante dá um nome diferente. A do meio, ela já puxa um pouco mais para o azul, então os fabricantes chamam ela de blue, né? Blue do azul, né? O blue, ou B de blue, BT, né? Translucence ou translúcida, TB, transblue, iridescence blue, aqui são alguns exemplos, né, que os fabricantes fornecem. Então não há uma regra para isso, cada fabricante dá um nome, mas todas vinculadas com yellow, né, são as efeito amarelado, as vinculadas com blue são o efeito azulado, e a terceira, uma mais acinzentada, mais neutra, né, os fabricantes chamam de clear ou super clear, ou neutra, neutral, incisal, né, então varia bastante, mas o que elas significam a gente tem que saber, que é o uso delas para aquela região do halo translúcido, reproduzindo o efeito opalescente. Sendo que a azulada acaba sendo mais utilizada nesses casos de pacientes bem jovens, com aquele halo bem azulado, né? É a que mais marca, que mais deixa visível essa região, né? Bom, as resinas, além dessa que eu acabei de mostrar, né, conforme o fabricante, conforme o sistema de resina composta, algumas marcas trabalham com 2 níveis de opacidade, então uma resina de dentina e uma resina de esmalte. Aqui é um papel branco com 2 linhas pretas e as pastilhas com a mesma espessura sobre ela. Então a gente percebe que na dentina a gente praticamente não vê o fundo, vê muito levemente, então ela tem uma opacidade maior, enquanto o esmalte é um semi-translúcido, o esmalte eu já percebo, né, a luz passando um pouco mais, eu consigo ver mais o fundo. Do lado direito, aqui uma resina que me oferece, além da dentina, além do esmalte, ela também me oferece um nível de opacidade
de efeito, né, resinas de efeito translúcido, em que eu percebo aqui uma maior passagem de luz e, portanto, eu consigo visualizar melhor o fundo, né, a luz passa mais facilmente, portanto, ela é mais translúcida. Né, e ali o exemplo é TY, né, Trans Yellow, né, que é os exemplos que eu dei antes, é uma mais amarelada que permite uma alta passagem de luz. E outros sistemas me oferecem 4 ou até 5 níveis de opacidade. Então eu vou ter lá as resinas opacas, que bloqueiam totalmente a passagem de luz, a dentina que já conversamos, o esmalte, um semi-translúcido, as resinas de valor, que eu já vou explicar o que é a VH, a VM e a VL, e as resinas de efeito translúcido, que eu já falei, que essa aqui, por exemplo, é TB Transblue. Então uma resina de alta passagem de luz com efeito azulado. Bom, sobre o esmalte valor, o que é isso? São sistemas que oferecem cores diferentes da escala Vita. Então, muitas vezes você tem as cores de dentina e as cores de esmalte, ao invés de termos, por exemplo, o A1, o A2, o A3, tá? Como nós vimos na escala Vita, né? O A representando o matiz e os números 1, 2, 3 representando o croma, a gente vai ter um esmalte valor. Então a gente tem, normalmente as resinas oferecem 3 níveis, alto valor, médio valor e baixo valor. Qual é a diferença? São resinas, na verdade, acromáticas, elas não têm matiz A, B ou C, elas não têm um croma determinado, elas são acromáticas, mas elas têm diferenças na incorporação de pigmento branco. Então a da esquerda, a gente percebe ela com mais pigmento branco, portanto ela tem um maior valor, é chamada de alto valor ou VH. VH significa value high, né, de alto valor. A do meio, um VM, um valor médio, né, e a da direita, um valor baixo, uma VL, L de low. Né, um valor baixo seria uma resina mais cinzenta, com menor quantidade de pigmento branco. Então algumas marcas, por exemplo essa que está na tela, que é a Melogen Plus, que é uma resina da Ultradente, a Melogen, ela oferece cores na escala Vita, o A1, A2, A3, que seriam as cores de dentina, mas as cores de esmalte, ela só tem 3, que seriam as que estão ali na tabela, né? Enamel White, Enamel Neutral e Enamel Grey, que seria, na verdade, os nomes que ela dão para alto valor, médio valor e baixo valor, respectivamente. Então, é uma outra forma de se ver a cor, especialmente falando da cor do esmalte. Ela é baseada somente no valor, na quantidade de branco. Então é uma maneira um pouquinho diferente de entender a cor, porque alguns sistemas vão oferecer dessa forma. Ao invés de A1, A2, A3 de esmalte, vão ter, né, as resinas somente de valor. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer na construção da escolha de cor, do processo de escolha de cor, é definir o mapa cromático, ou seja, é construir esse diagrama de cor, é organizar e distribuir as cores que nós estamos selecionando nas diferentes regiões desse dente, né, que vão ser as regiões que vão ser restauradas desse dente, seja uma classe 3, um ângulo, ou mesmo uma cervical, ou mesmo a face toda como uma faceta. Né? Pegando toda a face vestibular, por exemplo, como está nesse desenho que está aqui no centro do slide. Claro que é um desenho um pouco caricato, um pouco exagerado, mas a ideia é só mostrar as diferentes possibilidades de construção de um mapa cromático, tentando sempre imitar, né, o corte que está aqui na direita desse dente, que é as zonas com maior translucidez, as zonas com maior opacidade, né, e essas diferenças, tentando construir, então, as diferentes cores que estão presentes nesse dente. Bom, para isso, embora existam diferentes métodos, vários métodos de seleção de cor, várias técnicas de seleção de cor, né, eu trago duas formas para vocês. O primeiro método é o método principal, o método que a gente mais vai usar quando a gente trabalha com as cores básicas da escala Vita. Então, como é que seria o primeiro método? Número 1, eu vou selecionar o matiz. Então, eu vou olhar lá para a cervical, ali na fotografia ali do dente. Lá na cervical, então, número 1. Lá eu vou selecionar o matiz, como a gente viu lá no início. Eu vou definir se ele é A, B, C ou D, ou para dentes clareados. Depois, número 2, eu vou testar a variação do croma. Então, eu vou ver o croma na região mais cervical e vou ver a diferença do croma ao longo da coroa. Portanto, tem croma aqui, tem croma aqui também. E aí, portanto, vou ver a saturação, a intensidade desse matiz. Depois, eu vou definir o valor. Para o valor, eu olho para a área plana. O número 3 está aqui, eu olho para o centro do dente.
E por último eu vou avaliar a translucidez incisal. Vou ver a necessidade, olhando para o bordo, a necessidade ou não de usar uma resina de efeito. Então vejam que o número 1 e o número 2, ou seja, o matiz e o primeiro croma cervical, eu vou definir a resina que eu vou usar para minha dentina. E olhando para a região de maior reflexão de luz, aqui eu vou então ver a diferença do croma e o ajuste do valor, portanto aqui eu vou escolher a minha cor que eu vou usar para a resina de esmalte. E lá na região incisal, no bordo incisal, eu vou selecionar a minha eventual, porque é mais para pacientes jovens, né? não sempre eu vou utilizar, mas normalmente sim, eu vou selecionar a resina composta para o efeito do bordo incisal. O segundo método seria um método quando eu uso aquelas resinas, como eu mostrei o exemplo da Melogen, as resinas que usam esmalte valor. Então, nesse caso, eu posso inclusive usar como exemplo aqui, ó, eu posso usar a própria escala Vita montada na ordem de valor e não dividido por matiz. Eu posso organizar ela por valor, como ela está aqui colocada. Então, nesse caso, do método 2, para esse tipo de resina, a primeira coisa, o número 1, seria definir o valor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para o centro do dente, para a área de reflexão de luz, para a área plana, e vou definir o meu valor. E aqui eu já vou escolher a resina que eu vou usar para o esmalte. Depois, então, número 2, eu vou olhar lá para a cervical para definir o matiz, como vimos antes. O número 3, vou ver a diferença de croma, o croma cervical, e se há alguma diferença no croma em direção a terço médio. E aqui eu vou definir, então, as resinas que eu vou usar para a dentina. E por último, avalio o número 4, a translucidez incisal, para selecionar a resina para simular o efeito translúcido do bordo incisal. Algumas considerações importantes nesse processo, né? Há uma influência significativa do horário, hora do dia, né? Como a gente está vendo na foto ali, um amanhecer, né? Puxando mais para aquele... a fotografia já fala por si, né? Aquela cor, o céu mais azulado, o amarelo do sol e tal, diferentemente do final da tarde, que a gente já tem aquele céu mais alaranjado, né? Isso influencia bastante a nossa acuidade, a nossa percepção, influencia no processo de seleção de cor. Então o ideal é que a gente fuja dos extremos, né? Fuja do amanhecer e fuja do entardecer. Isso é um pouco teórico, mas de fato isso influencia. Então o que a gente acaba fazendo, claro que nosso olho acostuma, então a gente seleciona a cor em qualquer horário, mas preferencialmente, né, num horário que fuja dos extremos, um dia claro, né, uma iluminação indireta, a luz mais luz natural possível. Então o ideal para selecionar a cor é abrir a janela, deixa entrar a luz natural, né, de forma indireta e não direto sobre os dentes, mas indiretamente no ambiente, né. Evitar a iluminação só artificial, por exemplo, pegar uma lâmpada fluorescente, só a lâmpada fluorescente, então evitar isso, procurar, né, fontes, luz natural de preferência, ou então simular da melhor maneira possível, evitando um único tipo de iluminação artificial, né. Outro fator importante, né, sempre sem refletor. O refletor, na hora de selecionar a cor, ele vai influenciar na percepção da cor. Há uma tendência de você selecionar muito mais o matiz B, puxando para o amarelo da cor do refletor, da luz do refletor. Sempre sem isolamento absoluto. Esse é um erro grosseiro, porque o isolamento absoluto ele vai desidratar os dentes, por si só isso já alterou a cor, e também a própria cor do dique, seja o azul, o verde, o dique que for, ele também vai ofuscar um pouco e vai, né, prejudicar, né, a percepção do dente no seu ambiente natural, como ele deveria estar. Então sempre a escolha de cor é antes de isolar, né, o isolamento absoluto e também os isolamentos relativos, né, porque a gente não quer desidratar o dente, tem que estar o mais natural possível, hidratado, limpo, né, também não adianta estar com biofilme por cima, né, prejudicando a própria percepção da cor. Então o dente tem que estar limpo, né, bem hidratado, né, e um ambiente o mais natural possível para que a gente possa perceber essa cor, né, da melhor maneira possível e definir então o nosso mapa cromático. Bom, falamos um pouco de cor, agora trazendo para a questão da seleção das resinas compostas. Qual resina composta nós vamos escolher para fazer a nossa restauração? Posso usar qualquer uma? Não, não posso. Tem 4 itens que eu coloco aqui para vocês para a gente poder selecionar qual é a melhor resina para aquele caso. Então o item número 1 é
Quais são as propriedades mecânicas que essa resina tem? Aqui mecânicas no sentido geral, genérico, né? Como é que ela se comporta mecanicamente? Não estou falando de um teste, de um ensaio específico, mas genericamente, como é que ela se comporta? Então, eu vou ter resinas com características mais universais, ou seja, de uso permitido para dentes anteriores e posteriores, como por exemplo as microhíbridas, as nanohíbridas, as nanoparticuladas, que vão ter essa característica um pouco mais universal, então que eu posso usá-las em diferentes regiões com mais tranquilidade. Ao mesmo tempo eu tenho resinas, por exemplo, as microparticuladas, que são resinas que para a face vestibular somente ela é muito boa, ela tem um polimento muito bom, é boa nesse sentido, né? Ela tem uma alta lisura de superfície, um excelente polimento, mas são resinas frágeis, são resinas mecanicamente mais frágeis, têm pouca quantidade de carga, 50%, 55% de carga inorgânica, portanto elas não toleram, elas não suportam cargas como, por exemplo, uma face palatina, como um bordo incisal, por exemplo, então eu não posso usar nessas regiões. Então eu tenho que conhecer o tipo de resina para poder selecionar adequadamente para aquela região que eu quero restaurar. O segundo item é a disponibilidade de cores. Se eu estou restaurando dentes anteriores, eu preciso ter resinas que me ofereçam uma gama de cores, né, capaz de reproduzir as diferentes nuances de cor que eu preciso. Tá? Então eu tenho que ter sistemas de resina que me ofereçam essas possibilidades de resinas de efeito, como mostrei para vocês, por exemplo, além do básico esmalte e dentina, né, no mínimo. Né? Terceiro item, consistência de manipulação. Eu quero trabalhar com uma resina também que seja prazerosa de usar, que não seja aquelas resinas grudentas, esfiapentas, nojentas de trabalhar, uma resina boa de trabalhar, com uma boa consciência de manipulação. Né? E o último item, o item que eu valorizo muito, né, que é a capacidade de polimento, a resposta ao polimento e a manutenção desse brilho ao longo do tempo. Então eu também tenho que selecionar, especialmente falando aqui de dentes anteriores, restaurações estéticas, que necessitam então realmente de um polimento adequado para a região. Né? Então resinas que me ofereçam um bom polimento e que mantenham esse polimento ao longo do tempo. Então aqui eu trago para vocês alguns exemplos. Tá? Eu não tenho nada com marca nenhuma, é apenas exemplos que eu coloco de resinas do mercado. Tá? Existem, além dessas, existem outras que também são interessantes, mas aqui eu coloco algumas para vocês. O primeiro grupo, o grupo das resinas, que a gente pode chamar elas de universais. Então a gente tem ali na esquerda a resina IPS Empress Direct, da Ivoclar Vivadente, uma resina excelente para trabalhamentos anteriores, uma resina do tipo nano híbrida, né? Ao lado dela Z350XT da 3M ESP, uma resina totalmente nanoparticulada com nanoclusters, também com uma consistência de trabalho excelente. A resina Forma da Ultradente, também uma nano híbrida. A resina da Care, né, Harmonize, também uma nano híbrida. Portanto, essas quatro têm um caráter mais universal. Tá? Depois eu trago para vocês duas resinas microparticuladas. Portanto, essas aqui elas têm como vantagem, né, uma lisura de superfície excelente, um brilho, né, uma resposta ao polimento e manutenção do polimento excelentes. No entanto, elas devem ser usadas somente na face vestibular, né, falando de dentes anteriores. Eu não devo trabalhar com essas resinas na palatina, no bordo incisal, não devo, porque elas são frágeis mecanicamente, elas não vão ter, né, resistência para poder suportar as cargas oclusais e mastigatórias dessas regiões. Então, por exemplo, para a faceta, para a classe 4, para essa região vestibular eu posso trabalhar, mas no ângulo, na classe 4, a parte do bordo eu não posso, somente a porção vestibular. E o último grupo aqui, as resinas nanoparticuladas com carga suprananométrica, com carga esferoidal, que são, por exemplo, as resinas Vitra, da FGN, e as duas da Tokuyama, que são uma empresa japonesa, que seria a Palfic, e a Stellite. Né? Essas três então também tem um caráter universal e tem uma resposta ao polimento excelente também. Aqui fica a principal referência dessa aula, aí, que é o nosso livro de tratamentos clínicos integrados de odontologia. Dentro desse livro, o capítulo 11, que é escrito por mim, escolha de cores, estratificação com resinas compostas. Lá a gente fala tudo sobre escolha de cores, sobre também os sistemas e as maneiras de compor a estratificação com diferentes sistemas de resina composta. No nosso outro livro também de facetas estéticas, também essa parte de cor está
está no capítulo 4, seleção de cores para facetas estéticas. Ali também tem tudo para a seleção de cores para facetas de resina composta. Aqui também tem a parte de seleção de cores para cerâmica, não é a aula de hoje, mas dentro do mesmo capítulo também aparece, mas toda a parte de seleção de cor para resina está ali dentro do capítulo 4. Então deixa aí meu e-mail e meu Instagram. O Instagram ali eu estou tapando o início, é @professordentística. Então agradeço a atenção e até mais.